Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS, hoje dia 27 de setembro, sabadão, dia de muita informação para você aposentado e pensionista do INSS. Já se preparem porque eu trago novidades aqui para vocês, eu tenho muita informação chegando e eu vou trazer aqui informações muito importantes, tá? Vamos falar aqui do 14º salário, mais pagamentos liberados, notícia que deu na mídia e muito mais. Estão preparados? Como que vocês estão aí? Comenta para mim. Então, gente, serão 5 notícias de utilidade pública aqui para vocês, 5 notícias importantes que vocês não vão querer perder. Então, bora lá para as informações, bora lá trazer as notícias aqui de utilidade pública. Vamos falar do 14º, vamos falar de pagamentos liberados para todo o Brasil e muito mais. Então, bora lá que eu vou trazer aqui as informações para vocês, né? Vamos começar falando, gente, a respeito também de quem não segue a gente nas redes sociais. Siga, o Alô INSS está nas principais redes sociais, pronto para levar a informação onde você estiver. Estamos lá no Face, lá no Insta, e eu espero vocês junto com a gente. Então, não esqueça de nos acompanhar nas outras redes também. E para quem precisa de empréstimo consignado, pode falar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito. A gente faz toda intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, é seguro, é de graça, então quem precisar é só chamar que a gente vai aí te auxiliar, combinado? Então chama a nossa equipe, atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E olha só, gente, eu vou falar aqui a respeito agora de quem precisa de grana extra, tá precisando de uma graninha esse final de semana? Quem sabe essa possa ser sua solução, né? Aqui, gente, eu vou trazer para vocês o curso do Geladinho Gourmet, onde você vai aprender mais de 90 receitas, são 95, né, exatas, 95 receitas das mais vendidas de toda, para você fazer muito sucesso de vendas com os geladinhos gourmet mais vendidos do Brasil. Você vai aprender a faturar de 3 a 5 mil por mês, vendendo geladinho gourmet aí da sua casa. É isso mesmo, galera. Então o link tá aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Clique e adquira o seu agora mesmo. Você não só vai aprender a receita, como vai aprender a estratégia. Olha só, a estratégia certa de algo testado, validado, que vem ajudando milhares de pessoas em todo o Brasil a faturar de 3 a 5 mil por mês, vendendo geladinho da sua casa, colocando uma placa aí no seu portão. Muita gente imprime o banner, né, com a foto aqui do geladinho, porque faz sucesso e a imagem é tudo, né, gente? Você vê a foto, você já quer um geladinho desse, não é mesmo? Então, o banner é uma estratégia muito legal. E aí, o que acontece? Quando você pega o cliente que gosta de geladinho, ele fideliza. Então você vende muito, né? Além que todo mundo gosta de geladinho, é algo acessível, os ingredientes é barato, às vezes já tem aí na sua casa, você não precisa nem comprar, né? Então você vai ali, faz 1, 2 sabores, testa, vende, veja como funciona, vai aprender a como precificar, como calcular margem de lucro, como economizar com embalagem, como conservar, porque aí você não fica escravo do trabalho. Você pega um dia na semana, faz geladinho, vende a semana toda. Então é bem legal, ele ainda vem com módulo à parte para quem quer expandir mais ainda o negócio, quer faturar muito mais, que é o módulo que ensina você a vender pela internet com aplicativos de delivery, onde você cadastra o seu produto, o cliente vai, compra e manda o motoboy retirar na sua casa. Então você pode lucrar muito, adquira o seu, aproveita que é totalmente acessível. E a charada do dia de hoje foi enviada aqui pelo seu Mário. Seu Mário, tudo bem? Obrigada, viu, pelo carinho e audiência. O seu Mário é inscrito do canal INSS, ele sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, a charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Então, aproveite, né? Você aí, meu querido inscrito, e já participe da charada respondendo e também deixando sua charada aí nos comentários. Quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada no canal, igual a do seu Mário foi hoje, né? Então vamos ver se a gente acerta. O que é o que é. Quanto mais se compartilha, mais se tem. O que é o que é.
Quanto mais se compartilha, mais se tem. Responde para mim, já já eu trago a resposta. Um beijo pro Mário. E agora um alerta importante. Gente, cuidado com o golpe. Olha só, coleta indevida de dados biométricos. O novo golpe tem preocupado especialistas na área de segurança financeira. O Banco Pan, conhecido aí por muitos aposentados que têm empréstimo nele, né? Emitiu aí um alerta sobre uma fraude em que criminosos se aproveitam do aumento do uso da biometria para roubar dados de clientes e realizar transações fraudulentas, principalmente a contratação de empréstimo consignado sem autorização. Gente, biometria, selfie, foto do seu rosto, ela é a sua senha nessa era digital. Você não pode sair por aí deixando foto do seu rosto em qualquer lugar, para qualquer pessoa, formalizando com selfie, porque a selfie é a senha. Ela é a senha para entrar no seu banco, ela é a senha para entrar no seu benefício do INSS, ela é a senha para contratar empréstimo e fazer dívida no seu nome. Cuidado! E olha como o golpe da biometria funciona na prática. Os golpistas, eles se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas idosas ou com deficiência. Eles ligam, ou os mais ousados vão até a casa da vítima. É isso mesmo, presencial. Se passando por funcionário de bancos, se passando por funcionário do INSS, por servidor público. Aí, sob o pretexto de oferecer um serviço ou resolver um problema, porque ele pode contar 1001 histórias diferentes para poder te enganar. Ele pode falar que é do banco e teve um problema na sua conta, ele pode falar que é do INSS e está fazendo prova de vida, ele pode falar tanta coisa, ele pode falar que é uma atualização de dados cadastrais, e aí você pode falar que é da devolução de descontos não aceitos no INSS, ele pode inventar muita coisa. Falar que é revisão de benefícios, sei lá, pode falar que é da área da saúde, está fazendo atualização do CAD único. Gente, eles inventam tanta história. Aqui eu tô dando algumas opções, mas elas não são limitadas, exclusivas a elas. Existem várias outras histórias que eles contam para te enganar. O que você precisa saber é que sempre o golpe, ele não importa o pretexto, ele se conclui da mesma forma, que é pedindo para você colocar sua biometria ou do dedo ou da selfie, muitas vezes usando o celular, um tablet, né? Ou mandando um link para você clicar no WhatsApp e registra a sua digital. E aí, às vezes você confia na simpatia do atendente, né? Que atendente gentil, como foi legal comigo, né? Como foi atencioso. E aí você na vulnerabilidade, você na inocência, foi lá e formalizou sem se atentar no que era aquilo. E lá estava dizendo o quê? Que era abertura de conta, era autorização para acessar seus dados, para ser o seu representante, para não sei o quê. Você está formalizando um documento sério, que vale na lei, porque é sua biometria ali. E a biometria é única. E aí, com isso, ele faz o quê? Ele registra a sua digital para uso futuro, para abrir conta, para fazer empréstimo pessoal, empréstimo consignado, saques de cartão diversos, dívidas. Então, gente, é importante vocês saberem, né? E o elo entre o golpe e o empréstimo consignado. O maior volume de golpe, de fraude que eles fazem com essa biometria é para a contratação do empréstimo. Então, a biometria, tanto da selfie do rosto como a digital do dedo, é cada vez mais usada como forma de autenticação para liberação de serviços, como empréstimo consignado para vocês aposentados e pensionistas. Vocês viram o tamanho de fraude que está tendo lá no INSS, está tendo até CPMI do INSS, gente. Os golpistas, eles usam a digital roubada para contratar empréstimo no seu nome. Então, às vezes, aquele desconto que está ali, por que a pessoa perde no juiz? Ela vai entrar com uma ação, ela perde. Porque lá está a selfie dela. Então, não é aquele empréstimo fraudulento sem selfie. É um empréstimo fraudulento com selfie. Como que isso foi feito? Você foi enganado. Você foi persuadido a fazer aquela selfie sem entender o que você estava contratando. Olha o BO. Então, os golpistas estão aí, se aproveitando desse momento de confusão, desse momento de fraude, desse momento de vulnerabilidade dos idosos. E aí, a vítima só descobre a fraude quando o dinheiro é descontado direto do benefício. Oxe, você vai lá, você está esperando cair R$1.000, caiu 800, caiu 600. Que isso?
Você vai lá, aí você falou, o INSS tá me roubando, não sei o quê, aí o banco joga pro INSS, o INSS joga pro banco, até você descobrir o que é. Demora, não é assim? Quem aí já foi vítima desse tipo de fraude? Comenta aí. Que eu tenho certeza que muita gente já caiu nesse tipo de situação. Então, para você não ser a próxima vítima, regras de ouro aqui do Alô INSS para você se proteger do golpe. A principal regra é a cautela. Primeiro começa com a informação. E a informação você está tendo aqui gratuita. Eu estou aqui te instruindo, te orientando, te guiando, te explicando como que funciona. Porque a informação ninguém te tira. E é a informação que vai fazer você ficar, antenado, atento. Nunca formalize nada sem ler, já começa por aí. Já vai desconfiando dessas pessoas vindo com crachá de servidor, de INSS, de banco, de governo, de não sei o quê, de polícia. Porque, gente, os bandidos eles usam tantas artimanhas para te enganar. E tudo é na urgência. E nada é tão urgente assim. Quando acontece alguma convocação, tudo tem prazo. Então, esse negócio de que tem que ser agora, tem que ser na hora, é para não dar tempo de você conversar com alguém que às vezes é um pouco mais instruído ou tá um pouco mais ciente desse tipo de armadilha e te orientar da forma correta. Olha, dona Maria, pode ser um golpe. Ó, seu João, isso aí pode ser golpe. Tá com cara de golpe, hein? Tá cheirando golpe isso aí. É pra pessoa não te orientar, para não abrir seus olhos, para você não enxergar o que tá acontecendo ali direito. Então, cuidado. Regra de ouro. Nunca, 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 nunca forneça sua biometria para pessoas que entrem em contato por telefone ou que visitem sua casa, mesmo que se identifique como funcionário de banco do INSS ou do governo. Já começa por aí. Eles nunca fazem isso, eles alertam isso nas redes oficiais dele. Segundo, não permita que terceiros utilizem sua digital para acessar seu celular ou qualquer dispositivo. Cuidado. Terceira dica, e essa é uma das melhores de todas, o que tá caindo de gente aqui no nosso atendimento, que foi vítima de fraude, de portabilidade, isso não é brincadeira. Mas sabe por que a pessoa caiu na vítima de fraude de portabilidade? Porque ela não desconfiou daquela promessa de vantagem e de resolução de problema que exige fornecimento de sua biometria. Então ela vê aquela vantagem super. A pessoa não tem nem margem, ganha um salário mínimo. Olha, consegui uma oferta para você que vou liberar 15 mil na sua conta agora. Aí você fala, ué, mas eu já contratei 20 mil. Meu contrato é novo. Como assim, né? Que coisa boa. 15 mil assim, do nada, do céu, presente. Gente, já é estranho aí. Porque geralmente, quando você vai fazer uma portabilidade refim, principalmente as pessoas ganham um salário mínimo, a média de troco é R$1.000, R$800, 600. Claro que aquelas pessoas que têm 2, 3 anos de contrato, aí já dá um valor maior, né? Mas você tem que se atentar, porque vai depender da sua taxa de juros. Sua taxa de juros tem que estar muito alta para conseguir um valor de troco maior. E a maioria não tá, a maioria está dentro da média. Então, o valor de troco não é tão significativo assim. Então, já desconfia, já é estranho, né? Nossa, eu fiz uma simulação com a Ana do INSS e falou que o troco seria ali 3 mil. O outro veio e me ofereceu 7, eu vou com o outro. Isso aí. É padrão, banco. Então, se você está confiando nesse de 7, você já tem que olhar que está fora do mercado. Aqui a gente nunca vai ficar enganando vocês. Aqui a gente sempre vai trazer para vocês a simulação que está abrindo no banco, mostrando a real. E é simulação. Ainda quando coloca a proposta na esteira mesmo, que o banco vai pegar o saldo real, ele ainda pode diminuir, às vezes, para metade o valor de troco. Porque é assim que funciona a portabilidade refim. Então, olha como você tem que ficar esperto, né? E tomar cuidado aí com o que o mercado está te falando. Então, desconfie de promessas de vantagens ou de resolução de problemas que exijam o fornecimento de sua biometria. E o papel dos bancos e o alerta constante, né, gente? Os bancos, eles têm reforçado o alerta, né, que não pedem a biometria dos clientes fora dos canais oficiais e seguros. O Banco Pan e outras instituições financeiras reforçaram a importância de que o cliente só realize operações por meio dos aplicativos, sites ou agências bancárias. E em caso de dúvida, suspeita, a recomendação é sempre encerrar o contato, é sempre ligar para os canais oficiais do seu banco, tá bom? Então a dica tá aí, eu peço muito seu apoio de ajudar a compartilhar esse vídeo, que eu gosto de esclarecer para que vocês entendam e não seja a próxima vítima. Eu fico muito triste quando eu vejo algum inscrito do canal que fala que caiu em golpe, porque a gente sabe o quanto que vocês ralam, a gente sabe o quanto que é difícil, né, ter as coisas, e aí vem uma pessoa e te engana, te ilude, e aí você descobre que é um golpe, e você fica ali se remoendo por dentro, né, falando como eu pude cair nessa, mas a culpa não é sua.
A culpa não é sua, a culpa é do bandido, a culpa é do governo que não melhora a questão penal, né, para poder aumentar a pena de quem faz isso. Então, assim, você é uma vítima da sociedade. Não se culpe tanto. Isso não é culpa sua. Então, por isso que a gente faz esse papel importante de te orientar e de estar com você nessa, para você saber os seus direitos, entender, compreender e não cair em golpe, tá bom? Gente, redução de fila do INSS. Olha só uma outra notícia. O governo anunciou meta para reduzir fila do INSS para 45 dias. O governo federal está com uma meta ambiciosa, hein, para o atendimento da Previdência Social. O objetivo é reduzir o tempo de espera para análise de benefícios do INSS para no máximo 45 dias. A promessa é de que o prazo, que já é o máximo previsto em lei, se torne uma realidade para todos os segurados. E a fila do INSS, que já foi um problema crônico, ainda gera longas esperas aí, né, para análise de processos. Embora o prazo legal para a conclusão dos pedidos seja de 45 dias, muitos segurados ainda enfrentam atrasos significativos. A meta do governo é zerar essa fila de pedidos fora do prazo legal, garantindo mais agilidade e respeito ao cidadão. E para atingir a meta, o governo planeja uma série de ações. A principal delas é a criação de uma central unificada para análise de processos. Além disso, o plano inclui o pagamento de um bônus de produtividade aos servidores que conseguirem analisar um volume maior de processos. O objetivo é incentivar a eficiência e também a agilidade. Além do bônus, o governo planeja investir em tecnologia para otimizar os processos do INSS. Outra medida em estudo é a contratação de novos servidores por meio de concurso público. E a combinação de mais pessoal e tecnologia visa fortalecer a capacidade de atendimento do Instituto, que atende a milhões de brasileiros diariamente. E a promessa de reduzir a fila para 45 dias beneficia diretamente milhões de brasileiros que aguardam por uma aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou outro tipo de benefício. A medida, se concretizada, irá garantir mais segurança financeira e dignidade para os segurados, que dependem do INSS para ter acesso aos seus direitos. E aqui a gente vê a atualização aí da Previdência, o investimento do governo INSS nessa questão. O que vocês acham disso, hein? Vão comentando aí para mim. Enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui a nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão e de interação. Então, vamos prestar atenção aqui nessa situação. Olha só, gente. Eu vou trazer aqui a nossa charge do dia. Na charge de hoje, olha só. Uma ironia com políticos. Um personagem representando um deputado com aparência de múmia e bruxo, acusando a ministra de ser uma bruxa, quando ele sim é, na verdade, um bruxo, um monstro. Isso demonstra o quê? A hipocrisia. Então tá ali, ele apontando pro monstro, aquela ministra é uma bruxa, ha, 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 ha. Mas olha só quem é que tá disfarçado aí também. Ou seja, né? Hipocrisia política. E isso a gente tá vendo muito nesses últimos dias. Vocês também estão percebendo isso? Comenta aí para mim que eu quero saber. O que vocês acham que poderia mudar, hein, gente? Essa situação no Brasil. Vocês acham que tem esperança para isso? Não tem? Vão contando aí para mim qual que é a opinião de vocês. Enquanto vocês comentam, eu quero falar um pouquinho dos pagamentos que estão sendo liberados agora nesse mês de setembro. Começando aí com quem ganha benefício até um salário mínimo. Os pagamentos começaram no dia 24 de setembro, né? Para quem recebe benefício até um salário mínimo NIS final 1. Dia 25 de setembro foi NIS final 2, 26 de setembro foi NIS final 3, 29 de setembro, agora segunda-feira, vai ser a vez do NIS aí, final 4, né? E olha só, tem mais. Então, gente, agora essa semana do dia 29, nós temos aí, né? Segunda-feira, NIS final 4, terça-feira, dia 30, NIS final 5, 1º de outubro, quarta-feira, NIS final 6, 2 de outubro, NIS final 7, 3 de outubro, NIS final 8, 6 de outubro, NIS final 9 e 7 de outubro, NIS final 0. Já quem ganha acima de um salário mínimo é na quarta-feira dessa semana, né? Começa aí dia 1º de outubro com NIS final 1 e 6, 2 de outubro, NIS final 2 e 7, 3 de outubro, NIS final 3 e 8, 6 de outubro, NIS final 4 e 9 e 7 de outubro, NIS final 5 e 0, concluindo aí o calendário de pagamento do INSS a todos os que ganham acima de um salário mínimo. E agora vamos falar aqui a respeito do 14º salário INSS, o benefício
mais esperado aí do ano pelos aposentados e falar um pouquinho versus a CPMI do INSS, né? Então a gente começa com o debate do 14º, porque enquanto milhões de aposentados e pensionistas aguardam com esperança a aprovação do 14º, no Congresso a gente vê desenrolar mais um capítulo de impunidade, né? A blindagem aí do próprio careca do INSS, a gente viu aí como que foi essa semana a questão da CPMI, né, dos escândalos da Previdência que tem sido sistematicamente aí protegido, né, a gente vê, assim, algo bem revoltante, né, gente, acontecendo dentro da CPMI, o desrespeito, e o desrespeito que a gente fala não é só entre os políticos, não, o desrespeito, ele acaba sendo com o povo, né, então é muito importante vocês saberem disso. Olha só, a CPMI do INSS, a gente viu o deputado e o advogado do careca do INSS discutindo na CPMI. A OAB vê quebra de decoro e acionou a justiça após a confusão da CPMI do INSS. O embate entre os parlamentares e advogados marcaram, né, tudo isso. Então a gente viu aí, né, durante a sessão da CPMI, que foi na quinta-feira, dia 25 de setembro, o advogado do careca e parlamentares tiveram bate-boca. Gente, após a confusão entre parlamentares da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o advogado Kleber Lopes, que defende o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB do Distrito Federal, informou que irá acionar a Comissão de Ética e a Justiça contra os políticos. A seccional informou que adotará medidas legais pertinentes, inclusive com medidas judiciais no STF, se preciso, para assegurar as prerrogativas dos advogados e de toda a advocacia. Além disso, requererá à mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que o caso seja levado à Comissão de Ética das Casas, pois entende que houve quebra de decoro por parte dos parlamentares e isso deve ser rigorosamente apurado. A briga começou quando o careca, apontado como um dos principais operadores do esquema que desviou milhões de aposentados e pensionistas, disse que não responderia aos questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, porque ele havia o chamado de bandido. Kleber Lopes, advogado de Antunes, começou a falar e foi interrompido pelo deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. O parlamentar se levantou e foi em direção ao defensor. Cala a boca, você não tem direito de falar, berrou Zé Trovão. E é inadmissível que o Estado Democrático de Direito transija com a agressão às prerrogativas da advocacia, completou a OAB. Então, esse documento encaminhado ao presidente da CPMI, Carlos Viana, a OAB pediu uma retratação pública das declarações ofensivas, audiência para tratar de outras providências cabíveis e a inclusão do ocorrido na ata da sessão. Então, a sessão foi suspensa em seguida pelo vice-presidente do colegiado, deputado Duarte Júnior, que tentou acalmar os ânimos, mas sem sucesso, acionou, portanto, a Polícia Legislativa. O presidente Carlos Viana saiu da sala porque foi dar seu voto em outra comissão que acontecia concomitante. O careca chegou a se levantar para se retirar da sala, mas foi convencido a ficar. A oitiva foi retomada minutos depois, quando a situação foi acalmada. Antunes, porém, seguiu sem responder às perguntas do relator, ficou inclusive afastado do microfone. Então a gente percebe aí a impunidade, a gente percebe assim, ninguém tá nem aí, fala se quiser, se não quiser não precisa falar, com proteção do judiciário. Então a gente vê, né, o contraste entre o tratamento dado ao povo e a corrupção, que é revoltante. O 14º salário é uma reivindicação legítima de quem contribuiu com o país durante décadas. Muitos desses beneficiários enfrentam dificuldades extremas, com aposentadorias que mal cobrem o custo de vida. Seria justo que, diante das crises recentes, o governo reconhecesse esse esforço com uma ajuda extra. Mas enquanto esse projeto segue engavetado, as atenções estão voltadas para proteger interesses aí escusos, né? E a CPMI do INSS, que deveria esclarecer denúncias graves de desvio da Previdência, virou palco de conchavos e manobras para evitar a convocação do careca. Afinal, o que tem medo, né, os políticos? O que esse homem sabe ou representa que justifica tanto esforço para impedi-lo, às vezes, de falar, e ele mesmo agora não quer mais falar, e tá todo esse negócio aí, né? Então a população, ela merece respostas. O aposentado foi roubado. Como assim você tem o direito de ficar calado, sabe? Então, a gente vê muito o teatro da impunidade, né, gente? E as verdadeiras prioridades do Congresso. Então, brindar investigados, engavetar projetos sociais, revela muito sobre as reais prioridades do Congresso. Quando o assunto é proteger os próprios aliados ou manter o sistema de corrupção funcionando, tudo anda rápido, não é assim? Tudo anda rápido.
E aqui, gente, já quando se trata de aprovar um benefício para os mais necessitados, surgem obstáculos, justificações fiscais, debates intermináveis, não é mesmo? O povo tá cansado de ver seus direitos sendo ignorados, enquanto escândalos seguem sendo abafados. E o 14º não é luxo, não. 14º salário é necessidade, por isso que a gente continua na luta pelo 14º, por isso que a gente olha essa falta de transparência acontecendo e nos revolta. A PEC da blindagem também foi outro exemplo. Então, gente, queremos 14º e assine o abaixo-assinado. Vamos pressionar essa galera aí do Congresso, porque o aposentado merece respeito. E agora, para encerrar o boletim, eu vou encerrar falando a respeito aqui do cashback da reforma tributária, gente. Olha só, né? O governo vai devolver imposto para as famílias mais pobres, tá? Uma novidade na reforma tributária busca reduzir o peso dos impostos sobre os mais vulneráveis. O governo federal confirmou a implementação de um sistema de cashback que irá devolver uma parte dos impostos pagos por famílias de baixa renda. A medida é uma das principais ferramentas sociais da nova legislação. E aqui mostra que a principal motivação para esse cashback, que é o novo benefício que vocês vão ter no ano que vem, é a busca por um sistema tributário mais justo. Atualmente, os impostos sobre o consumo, como o ICMS e o IPI, pesam mais no bolso de quem é de menor renda. O cashback quer reverter essa regressividade, aliviando a carga tributária sobre os mais pobres. Então, o cashback, ele funcionará como um sistema de devolução de dinheiro direta de imposto. Parte do imposto que você paga em qualquer compra, bem, serviço por família de baixa renda, que é do cadastro único, que tem renda mensal per capita até meio salário mínimo, vai funcionar como uma espécie de reembolso automático. O mecanismo é projetado para ser o mais simples e direto possível, para que o benefício chegue a quem realmente precisa. E o sistema de cashback será direcionado apenas para quem é do CAD único e mesmo assim tem renda mensal per capita familiar de até meio salário mínimo. Como vai ser devolvido? Qual vai ser o valor? Ainda vai ser debatido depois, mas o Congresso vai começar a debater agora essa parte da reforma que é regulamentar. Como que vai funcionar, a partir de quando, vai ser gradual, não vai, vai ser através de um cartão, vai ser através de desconto, vai ser todo mês, vai ser a cada 3 meses, igual o Rio Grande do Sul, né, com o devolve ICMS, como que vai ser? Então, isso vai ser discutido, a gente vai acompanhar e assim que sair alguma resposta eu trago para vocês. Mas vou se preparando que existe um novo benefício vindo por aí. E a resposta da charada, o que é, quanto mais se compartilha, mais se tem. A resposta é a alegria. Um beijo pro seu Mário, obrigada pela colaboração. Comenta se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Um beijo, se cuidem, até o próximo vídeo.